Você sabia que existe um versículo na Bíblia que assusta até os pregadores? Algo tão forte que muitos preferem ignorar, mesmo sabendo que é a palavra de Deus? Não é sobre prosperidade, não é sobre bênçãos. É um versículo que coloca à prova a verdadeira condição do nosso coração. Mas por que ninguém prega isso? Por que esse versículo, que revela uma das verdades mais duras sobre nossa fé, é evitado em muitos púlpitos hoje em dia? O que ele tem de tão impactante que, ao invés de ser pregado, é silenciado? No vídeo de hoje, você vai entender por que esse versículo é tão aterrorizante para muitos e como ele pode transformar a maneira como você vive sua fé. Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos o que essa verdade significa para a nossa caminhada com Cristo. Agora você deve estar se perguntando, qual é esse versículo tão aterrorizante? Ele está em Mateus 7, 21, 23. Jesus diz: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Esse é o versículo que muitos pregadores evitam tocar, porque ele vai direto ao ponto e questiona a verdadeira essência da nossa fé. Não é sobre palavras, nem sobre realizações externas, nem sobre feitos miraculosos que chamam a atenção do mundo. É sobre viver a vontade de Deus, viver de acordo com aquilo que Ele realmente pede de nós. Imagine a cena: pessoas que, ao final dos tempos, estarão diante de Jesus, cheias de boas obras, feitos extraordinários e até mesmo chamados em seu nome, mas ouvirão essas palavras devastadoras: "Nunca vos conheci." Elas estarão totalmente decepcionadas e, o pior, sem qualquer possibilidade de retificação. Esse é um versículo que mexe com o nosso coração e nos faz questionar: será que estamos fazendo as coisas de Deus ou estamos fazendo as coisas por nossa própria conta e vontade? Essa é a verdade que muitos pregadores não querem tocar, porque ela confronta diretamente a nossa postura, nosso ego e a maneira como vivemos nossa fé. O medo de ser rejeitado, de não estar verdadeiramente alinhado com a vontade de Deus, é um sentimento que muitos preferem evitar. E é por isso que, ao invés de pregar a verdade nua e crua de Cristo, muitos optam por discursos mais suaves, mais agradáveis, que deixam de lado essa parte dura e desafiadora da mensagem. No entanto, é exatamente esse versículo que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e a perguntar: estamos vivendo a vontade de Deus ou apenas fazendo barulho em nome dele? A verdadeira fé não está em palavras vazias ou em milagres espetaculares. Ela está em nossa obediência a Deus e no compromisso genuíno com o seu reino. E isso, meus irmãos, é o que esse versículo revela. Você já parou para pensar por que tantos pregadores evitam falar sobre esse versículo? O motivo é simples, mas profundo. Ele confronta diretamente a nossa ideia de sucesso e o nosso entendimento sobre o que é ser cristão. O mundo em que vivemos preza pela aparência, pelo visível, pelo que pode ser quantificado. Em um cenário onde a popularidade, a quantidade de seguidores e os feitos extraordinários são as métricas de sucesso, esse versículo é um choque de realidade. Quando Jesus diz: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor", ele está desafiando a superficialidade da fé. Ele está dizendo que as palavras não são suficientes. E o que é mais assustador é que ele está se referindo a pessoas que aparentemente estavam fazendo as coisas certas, profetizando, expulsando demônios, fazendo milagres. Tudo isso em nome dele. No entanto, Jesus vai além do que se vê.
Ele está interessado no que está no coração, na verdadeira motivação por trás das ações. Essa é a verdadeira essência da fé. Não se trata de um espetáculo, não se trata de um show para o público, não se trata de se mostrar. Trata-se de viver de acordo com a vontade de Deus, em obediência, no segredo, sem esperar reconhecimento. Agora, a grande pergunta é: por que esse versículo é tão desconfortável? A razão está na hipocrisia espiritual que ele expõe. Ele mostra que não basta apenas fazer o bem ou fazer algo em nome de Deus para estar em sintonia com Ele. A nossa ação deve refletir o coração transformado por Ele, a obediência sincera ao seu chamado. E isso, meus amigos, vai muito além da aparência e daquilo que é facilmente reconhecido. Por que ignoramos esse versículo? Porque ele exige mais de nós. Ele nos chama a uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo nossa fé. Ele desafia a nossa motivação e nos faz confrontar a realidade de que não somos bons apenas por fazermos grandes coisas, mas pelo quanto estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos para cumprir a vontade de Deus. Além disso, a cultura da igreja, especialmente em tempos modernos, muitas vezes distorce a mensagem do Evangelho. Ser cristão hoje é sinônimo de ser bem-sucedido, rico, abençoado de forma visível. E por mais que Deus abençoe em várias áreas da vida, o foco não pode ser nas coisas terrenas. Quando os pregadores se concentram apenas no sucesso, no crescimento de números e no resultado imediato, eles acabam deixando de lado a parte crucial dessa passagem: a vida escondida com Cristo, a submissão à sua vontade, mesmo quando ninguém está vendo. E sabe o que mais? Esse versículo mexe com o ego. Para quem está acostumado a se apresentar e ser admirado por seus feitos, a ideia de que nem todo o que faz em nome de Deus será aceito é um desafio ao orgulho humano. A ideia de que, mesmo fazendo tudo certo e aparentemente cumprindo a missão, podemos ser rejeitados é aterrorizante. Esse tipo de reflexão não é algo que a maioria dos pregadores quer trazer para o púlpito, porque ela pode abalar as estruturas daquilo que foi construído. O versículo nos chama a entender que Deus não está impressionado com a nossa capacidade de realizar milagres ou fazer algo extraordinário. Ele quer saber se estamos fazendo sua vontade de coração, em humildade, obediência e fidelidade. E isso, sinceramente, é muito mais desafiador do que parecer um bom cristão na frente dos outros. É por isso que muitas vezes preferimos falar de um Deus que promete bênçãos, vitórias e sucesso. Falar sobre esse versículo exigiria uma reavaliação da maneira como vivemos a nossa fé. E, em uma era de superficialidade espiritual, poucos estão dispostos a fazer essa reflexão profunda. Agora que já entendemos o impacto desse versículo, é hora de refletirmos sobre o que isso significa para nós hoje. Como essa mensagem deve moldar nossa vida cristã no cotidiano? Em um mundo que é movido por status, popularidade e resultados imediatos, a palavra de Jesus é um desafio a viver de maneira contracultural. O que ele nos ensina não é nada fácil, mas é absolutamente necessário. Primeiro, precisamos parar de viver para o público. Isso significa que nossa fé não deve ser alimentada pelo desejo de ser visto, de receber aplausos ou reconhecimento. A fé genuína é aquela que é vivida no silêncio, no coração, nos pequenos gestos que ninguém vê. Ao invés de buscar a aprovação dos homens, devemos viver para a aprovação de Deus. Muitas vezes nos deixamos consumir por uma fé de palco, onde queremos que todos vejam nossas boas ações e nossa aparente espiritualidade. O versículo de Mateus 7, 21, 23 nos lembra que isso não importa.
O que realmente importa é se estamos vivendo uma vida de obediência sincera à vontade de Deus. Não importa quem esteja observando. Em segundo lugar, o que fazemos deve ser um reflexo do nosso relacionamento com Deus, e não apenas uma forma de ganhar status ou reconhecimento. Não podemos nos enganar pensando que, porque estamos fazendo boas ações ou servindo na igreja, isso é suficiente. Deus nos chama para uma obediência radical e íntima, uma relação verdadeira com Ele que se reflete em nossas ações. Não. Se trata apenas de praticar a fé de maneira visível, mas de ser transformado internamente e de viver aquilo que pregamos. Quando Jesus fala sobre quem será aceito no reino dos céus, ele enfatiza que é aquele que faz a vontade de Deus. E isso exige mais do que ações externas. Exige uma mudança interna, que vai além do visível e alcança o profundo do nosso ser. Em terceiro lugar, não podemos ignorar a questão da motivação. Muitas vezes, somos atraídos pela ideia de fazer algo em nome de Deus, para que os outros vejam e nos reconheçam. Podemos até realizar coisas incríveis, mas se nossa motivação não for genuína, se não for por amor a Cristo e ao próximo, essas ações perderão o valor eterno. Paulo, em 1 Coríntios 13, nos lembra que sem amor, nada vale. Não importa o quanto você faça, não importa o quanto você sirva a Deus. Se sua motivação não for o verdadeiro amor a Ele, suas ações são vazias. A motivação importa. Jesus está nos dizendo que a intenção por trás das nossas ações é o que vai determinar se realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Outra aplicação importante desse versículo é sobre o perigo da autossuficiência espiritual. O texto de Mateus 7 fala de pessoas que fizeram milagres, expulsaram demônios e pregaram em nome de Jesus, mas ele disse que não as conhecia. Isso nos leva a refletir sobre a nossa tendência de confiar nas nossas próprias obras, nos nossos feitos, como se isso fosse suficiente para garantir nossa salvação. Não podemos cair na armadilha de achar que, porque fizemos boas obras, estamos garantidos. A salvação não é conquistada por nossas obras, mas pela graça de Deus e pela nossa fé em Cristo. As boas obras são frutos dessa fé verdadeira, mas elas nunca podem ser vistas como um substituto para um relacionamento genuíno com Deus. Agora, olhe para a sua própria vida. Você tem vivido de acordo com a vontade de Deus ou tem buscado aprovação e reconhecimento? Você tem feito as coisas por amor a Cristo ou por ego? Essa é a grande questão que o versículo coloca diante de nós. Ele nos desafia a olhar para o nosso coração, para a nossa verdadeira motivação. Como você tem vivido sua fé no dia a dia? Você tem praticado a vontade de Deus em obediência, mesmo que ninguém veja? Esse versículo também nos chama a exame pessoal, para que possamos analisar a nossa caminhada com Cristo. Não se trata de condenação, mas de uma oportunidade de reavaliar a nossa fé. Se estivermos vivendo uma fé superficial, onde buscamos mais as coisas do mundo e as aparências, é tempo de nos arrepender e voltar ao fundamento verdadeiro da nossa relação com Deus. Finalmente, nós, como igreja, precisamos entender que o nosso papel não é promover espetáculos ou fazer grandes shows, mas viver a realidade do Evangelho com sinceridade. Não somos chamados a ser populares, mas a ser fiéis. Não somos chamados a ter números de seguidores, mas a fazer discípulos que realmente vivam a vontade de Deus. Essa é a verdadeira missão da igreja. Não se trata de números ou aparência, mas de transformação genuína de vidas, baseada na verdadeira fé e obediência a Cristo. Esses desafios, meus amigos, são grandes, mas são fundamentais para viver a fé verdadeira. O versículo nos dá uma chance de olhar para a nossa caminhada com Deus e fazer um ajuste de rota, para que não sejamos como aqueles que, fazendo grandes coisas em nome de Deus, ainda assim sejam rejeitados, porque o coração estava distante,
Dele ponto agora que entendemos a profundidade desse versículo e o que ele significa para a nossa vida. É crucial saber como devemos responder a essa verdade. Não podemos sair deste momento sem tomar uma decisão clara sobre o que fazer com tudo isso. E essa resposta, meus irmãos e irmãs, não pode ser vaga ou passiva. Ela precisa ser ativa, concreta e transformadora. A primeira resposta que devemos dar é um compromisso genuíno com a obediência a Deus. Não podemos mais viver uma fé superficial, que depende de aparências ou de um cristianismo de fachada. O chamado de Deus é para uma vida de obediência radical, onde o coração está alinhado com a sua vontade, não apenas com os nossos próprios desejos ou com o que o mundo espera de nós. Isso significa que todos os dias temos de nos perguntar: o que Deus quer de mim hoje? Como posso viver de maneira que glorifique a Ele? Não importa quem esteja me observando. Essa obediência radical começa com um coração quebrantado e sincero diante de Deus. Talvez você esteja assistindo agora e sentindo o peso dessa verdade. Talvez você tenha sido tentado a viver uma fé mais fácil, uma fé de aparências, e agora está percebendo que a verdadeira fé exige mais de você. Então, o primeiro passo é se humilhar diante de Deus, reconhecer onde você tem falhado e pedir perdão. Esse é o momento de quebrar qualquer orgulho ou autossuficiência que ainda existe no seu coração. Quando fazemos isso, estamos dizendo: Senhor, não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, mas sobre o que Tu podes fazer em mim. A segunda resposta é um compromisso com a intimidade com Deus. Não podemos cumprir a vontade de Deus apenas através de esforço humano ou de ações externas. Devemos aprender a nos alimentar da palavra de Deus e da oração, pois é a partir dessa intimidade que a verdadeira transformação acontece. A obediência não é apenas uma questão de fazer, mas de ser, e isso só é possível se buscarmos a presença de Deus diariamente. É no lugar da oração, no momento de meditação na palavra, que Deus vai moldar o nosso caráter e nos capacitar a viver conforme sua vontade. Pergunte a si mesmo: como está a minha vida de oração? Quanto tempo estou dedicando a realmente conhecer o coração de Deus? A terceira resposta é o compromisso com a verdadeira comunidade cristã. Não podemos viver a fé isolados ou sozinhos. O corpo de Cristo é feito para ser um lugar de apoio, de crescimento e de transformação mútua. Devemos ser sinceros em nossos relacionamentos dentro da igreja, permitindo que a comunidade cristã nos ajude a sermos mais semelhantes a Cristo. Aqui, a verdadeira igreja não é aquela que apenas celebra ou realiza eventos, mas aquela que se importa com a vida do outro, que se ajuda mutuamente a viver de acordo com a palavra de Deus. Se você está sozinho na sua jornada cristã, é hora de buscar companheiros de fé com quem você possa caminhar, orar, confessar os seus pecados e buscar crescer juntos na obediência a Deus. Uma quarta resposta crucial é não viver para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Isso significa que você terá que, em algum momento, fazer escolhas difíceis. O mundo vai tentar te moldar, vai tentar te empurrar para uma vida de conformidade e superficialidade, mas você deve tomar uma posição clara. Viver para agradar a Deus significa que você vai ter que dizer não a certas influências, a certos comportamentos e até a certos sucessos que o mundo valoriza. A pergunta é simples, mas difícil. O que tem sido o meu maior desejo? O que realmente move o meu coração? A aprovação dos outros ou a aprovação de Deus? Como Paulo disse em Gálatas 1:10, se fosse para agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E esse é o ponto central. Sermos servos de Cristo, não dos nossos próprios interesses ou do que os outros pensam de nós. Agora, um ponto essencial para essa resposta prática é agir com humildade.
Lembre-se de que não estamos sendo chamados para ser perfeitos, mas para viver uma vida de contínuo arrependimento e transformação. Deus não está dizendo que você precisa ser impecável para ser aceito, mas que você deve ser humilde o suficiente para reconhecer onde falha e permitir que Ele trabalhe em sua vida. A humildade é a chave para o verdadeiro arrependimento e para uma vida que agrada a Deus. Em vez de buscar ser bom o suficiente, devemos buscar uma postura de total dependência de Deus. Finalmente, a resposta definitiva a essa verdade é comprometer-se com a missão de Deus no mundo. Não podemos apenas ser cristãos que se preocupam com a nossa salvação individual. Quando vivemos em obediência a Deus, somos chamados para ser luz no mundo, para fazer discípulos, para anunciar o reino de Deus a todos ao nosso redor. Isso significa que a nossa fé não é apenas sobre ir para o céu, é sobre viver o reino de Deus aqui e agora, espalhando seu amor e sua verdade por onde passamos. Pergunte a si mesmo: como estou impactando a vida de outras pessoas? Como estou vivendo de maneira que reflete a glória de Deus para os outros? Portanto, a resposta a essa verdade que Jesus nos revela é clara: obediência sincera, intimidade com Deus, vida em comunidade, humildade e compromisso com a missão. Isso não é fácil, mas é o caminho para uma vida que verdadeiramente honra a Deus e segue seus ensinamentos. Agora é hora de agir. O que você vai fazer com essa verdade? A mudança começa agora, dentro de você. Ao chegarmos ao final deste vídeo, quero que você reflita profundamente sobre o que acabamos de compartilhar. Esse versículo, que muitas vezes fica escondido nas páginas da Bíblia, não é apenas uma palavra para ser lida, mas um convite urgente a viver uma vida completamente transformada. O Senhor não está pedindo de nós uma fé superficial, mas uma fé radical que transborda em obediência, amor, humildade e compromisso com a sua vontade. A mensagem de Cristo não é confortável. Ela não nos deixa viver como quisermos, nem nos permite seguir nosso próprio caminho. Mas, ao mesmo tempo, ela é a única verdade que pode trazer verdadeira liberdade e vida abundante. Se tomarmos a decisão de viver conforme a palavra de Deus, se respondermos a esse chamado com corações humildes e dispostos, seremos não apenas cristãos de palavra, mas de ação transformadora. A grande questão, meus irmãos e irmãs, não é saber o que a Bíblia diz, mas o que vamos fazer com o que sabemos. Como responderemos a essa verdade que foi revelada a nós? Será que continuaremos a viver conforme o sistema do mundo? Ou nos entregaremos totalmente ao Senhor e à sua missão? A escolha está em nossas mãos. Quero que você saia deste vídeo com uma decisão firme no coração. Não importa onde você esteja agora, o que você tem feito até aqui, Deus está chamando você para algo mais. Ele está chamando você para uma vida de verdadeira obediência. Uma vida que não se contenta com a mediocridade, mas que se entrega de corpo e alma ao propósito divino. O reino de Deus é real. A missão é urgente, e a questão é: você vai se levantar e responder ao chamado? O Senhor está à espera da sua resposta. Ele não quer mais desculpas, nem postergamento. Ele quer um compromisso radical e inabalável com sua vontade. E quando decidimos andar nesse caminho, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Ele estará conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e nos transformando a cada passo. Eu quero orar com você agora, para que o Espírito Santo fale ao seu coração e te capacite para viver de acordo com essa verdade. Vamos juntos pedir que Ele nos dê a coragem e a força para obedecer sua palavra, para amar como Ele ama e para viver a missão que Ele nos confiou. Pai amado, agradecemos pela Tua palavra que nos desafia e nos chama a viver de maneira diferente. Pedimos que o Senhor nos capacite a viver a Tua verdade, a sermos obedientes e fiéis a Ti,
mesmo quando isso exige de nós sacrifícios. Senhor, dá-nos corações humildes e dispostos a seguir o Teu caminho, e usa-nos para espalhar o Teu amor e a Tua luz neste mundo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Agora quero te encorajar a compartilhar esse vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem, a compartilhar essa verdade e permitir que mais pessoas se despertem para o chamado de Deus. Não deixe que esse vídeo seja apenas mais um conteúdo que você assistiu. Faça com que ele seja um ponto de virada na sua vida e na vida daqueles que você ama. Deus está esperando a sua resposta. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.